Bem no centro de cada átomo, existem forças com uma intensidade que a gente nem consegue imaginar direito. Para tentar entender a mais forte de todas elas, a chamada força nuclear forte, os cientistas fazem uma coisa que parece até ficção. Eles jogam um núcleo atômico contra o outro. Só que isso cria um problema, né? Como é que se mede com precisão as forças envolvidas nesse tipo de colisão? A resposta, olha, não é nada óbvia. Então, na nossa análise de hoje, a gente vai basicamente seguir os passos dos físicos nucleares. Vamos começar entendendo por que colidir átomos é tão importante. Depois, vamos dar de cara com um campo de força invisível que complica tudo. Vamos ver como os cientistas encontraram um atalho, um modelo mais simples que levou a uma fórmula de cálculo totalmente nova. Aí, claro, vamos testar essa fórmula para ver se ela funciona e, no final, descobrir por que essa solução tão elegante se tornou uma ferramenta essencial na física. A força nuclear forte é, basicamente, a supercola que mantém os prótons e nêutrons grudadinhos lá no núcleo. Para estudar essa cola, os cientistas fazem experimentos de espalhamento elástico. Pensa assim, é como jogar uma bolinha de gude contra outra para entender como elas interagem. É mais ou menos isso que eles fazem, só que com núcleos de íons pesados, observando como um ricocheteia no outro. O grande objetivo desses experimentos é conseguir isolar o que os físicos chamam de potencial nu. É como tentar ouvir uma única voz no meio de uma multidão super barulhenta. O potencial nu é essa voz pura da força nuclear, sem a interferência de todas as outras reações complexas que acontecem ali na hora da colisão. O problema é que medir essa voz diretamente é muito, mas muito difícil. E é aqui que a coisa complica, porque entra em cena o grande obstáculo dessa história toda. Uma barreira fundamental que fica bem no meio do caminho dessas colisões. A famosa barreira de Coulomb. A barreira de Coulomb vem de uma regra bem simples que a gente aprende na escola. Cargas iguais se repelem. Como os núcleos dos átomos são ambos positivos, eles se empurram para longe um do outro com uma força gigantesca. Imagina tentar juntar os polos positivos de dois ímãs superpotentes. É a mesma ideia. Só se os núcleos tiverem energia suficiente para vencer essa repulsão, para atravessar essa barreira, é que eles chegam perto bastante para a força nuclear forte, que só age em distâncias mínimas, finalmente começar a funcionar. Então, o grande desafio é como calcular a altura exata dessa barreira. O método tradicional, que usa uma técnica chamada potenciais de duplo dobramento, é extremamente preciso. Só que tem um problema. Ele exige um poder de computação absurdo. É tipo usar um supercomputador para prever o tempo. Para o dia a dia, os pesquisadores precisavam de algo mais prático, né? Quase como um aplicativo de previsão do tempo no celular. Uma fórmula rápida, confiável e que qualquer um pudesse usar sem complicação. E se houvesse um atalho? A grande sacada aqui foi usar um velho conhecido da física nuclear, o potencial de Woods-Saxon. É um modelo matemático bem mais simples. A pergunta que os pesquisadores se fizeram foi: será que a gente consegue usar esse modelo simplificado para descrever o mesmo fenômeno com a mesma precisão do método supercomplexo? E a resposta, como a gente vê nesse gráfico, foi um grande sim. O fascinante aqui foi a descoberta. As linhas tracejadas são resultado do cálculo complexo e as contínuas do modelo simples. Os pesquisadores sacaram que os modelos não precisavam ser idênticos em tudo. Eles só precisavam que o modelo simples batesse perfeitamente com a cauda do potencial complexo, a parte mais externa da interação. É ali que a decisão de atravessar a barreira acontece. E eles conseguiram um ajuste perfeito nessa região. Com essa equivalência provada, o caminho ficou livre para o que realmente importava: criar um conjunto de fórmulas simples, diretas, para calcular a posição e a altura da barreira. Vamos ver como elas funcionam. O processo todo se resume a uma receitinha de 4 passos. Primeiro, se calcula um raio aproximado com base no tamanho dos núcleos. Segundo, um parâmetro-chave chamado x, que leva em conta as massas e as cargas. Terceiro, com esses valores, se encontra a posição exata da barreira. E, por fim, com a posição certinha, se calcula a altura da barreira. Um processo super direto. Essa aqui é a primeira fórmula importante. Ela nos dá a posição da barreira. Ela começa com aquele raio R, que é uma primeira estimativa. Mas aí ela adiciona um termo de correção que depende daquele parâmetro x. Pensa que é como ajustar o foco de uma câmera. Esse termo de correção refina a estimativa inicial para dar a posição exata da barreira, a RB, com uma precisão muito maior. E essa é a segunda e última fórmula, que calcula a altura da barreira, ou seja, a energia que precisa para superar ela. Repara que ela usa a posição RB, que a gente acabou de calcular, junto com as cargas dos núcleos e, de novo, o parâmetro x. E pronto, com só 2 equações bem simples, a gente tem tudo o que precisa. Ok, a fórmula é elegante, é simples,
Mas a pergunta que não quer calar é: funciona mesmo? Ela é precisa quando a gente compara com aquele método super complexo e computacionalmente caro? Vamos ver os dados. Essa tabela aqui coloca a fórmula à prova, comparando lado a lado com o método complexo. Nas colunas simples estão os resultados da nossa nova fórmula. Nas colunas complexo, os resultados do cálculo pesado. Agora, dá uma olhada nos números, tanto para a posição RB quanto para a altura VB. A concordância é impressionante. Os valores são praticamente idênticos. E isso aqui resume tudo de forma brilhante. Para a maioria dos sistemas que foram analisados, a diferença entre a fórmula simples e o cálculo complexo é menor que 2%. Isso é uma precisão fantástica para um atalho tão grande. Mas o teste de fogo de qualquer teoria é comparar com a realidade, com o que acontece de verdade. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Os pontos azuis não são de outro cálculo, não. São dados de experimentos reais, do laboratório. A linha vermelha é a previsão feita pelo nosso modelo simplificado. O fato da linha passar certinho em cima dos pontos para várias energias diferentes é a prova final. O modelo simples não só imita o complexo, ele descreve o mundo real com uma precisão incrível. Certo. Então, no fim das contas, qual o impacto prático disso tudo? O que essa fórmula inovadora realmente significa para o pessoal da ciência? O ponto principal é este. Pesquisadores e estudantes agora têm uma ferramenta que é poderosa e, ao mesmo tempo, super acessível. Acabou a necessidade de rodar cálculos demorados em computadores. A fórmula só depende das coisas mais básicas dos núcleos, suas massas e suas cargas. E isso permite fazer estimativas rápidas e confiáveis de coisas muito importantes como as chances de dois núcleos se fundirem quando batem um no outro. E essa citação tirada da conclusão do artigo científico resume tudo perfeitamente. Os cálculos podem ser feitos com uma simples calculadora de bolso, sem a necessidade de computações numéricas. Pensa só, de um problema que exigia supercomputadores para uma solução de calculadora de bolso. Isso é um avanço e tanto em termos de acesso. Esse trabalho é um ótimo lembrete do poder que a simplicidade tem na ciência. Ao transformar um problema gigantesco em uma fórmula de bolso, ele abre muitas portas. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Que outros problemas da física que parecem super complexos estão por aí só esperando por uma solução elegantemente simples como essa?